Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um de nós essa noite. É uma alegria muito grande podemos estar na casa de Deus, podendo orar, adorá-lo, louvar ao nosso Senhor. Lá, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Hoje nós vamos tratar sobre um tema. Domingo passado nós falamos sobre os 3 tempos que existem, falamos sobre todo o processo em que se vive, desde o momento em que Deus, Ele preparou a nossa salvação. E chegamos até a glorificação, e fizemos uma passagem pela santificação. E hoje eu gostaria de tratar com os irmãos sobre um tema do qual ele é muito importante para compreendermos. É o que a salvação produz no homem. Então, quando a gente passa pelo processo da santificação, isso produz no homem algumas coisas importantes. Produz no homem algumas coisas que modificam a sua vida. E nós vamos tentar conhecer 3 períodos que acontecem no homem durante esse processo, né? O que a salvação então ela produz no homem. E quando nós vamos olhar a palavra de Deus, nós vamos usar aí então 2 Coríntios 7:10, para que nós possamos compreender aquilo que Deus tem ao nosso coração. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz arrependimento que conduz à salvação, o qual nos traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós estamos aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor. Então eu peço a Ti que durante todo o culto, o Senhor já falou conosco através da liturgia, falou conosco através dos cânticos, dos hinos, e agora eu peço a Ti que o Senhor fale conosco através da palavra do Senhor. Que nós possamos sair daqui de acordo com aquilo que o Senhor mais deseja para a nossa vida. E eu peço a Ti mais uma vez, se eu estiver aqui, ó Pai, sozinho, de nada me valia. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor para fazer a Sua vontade, aí o Teu nome é glorificado. Então aqui estamos para glorificar a Ti. E que o Senhor, ó Pai, fale conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa passagem encontra-se um contraste que é muito claro. Contraste esse que nós pegamos neste versículo que fala sobre o arrependimento e fala sobre o remorso. E nós podemos também colocar aqui um contraste que fala da salvação versus a morte. Este contraste que nós encontramos aqui nos traz uma moeda de 2 lados. O primeiro lado da moeda traz para nós algo maravilhoso, grandioso, positivo e bem trabalhado. Mas o outro lado da moeda, ela traz para nós algo que é negativo, que é breve, que talvez você olhe e diga que isso é bom, mas quando você percebe que não é, você entende que você está no caminho da perdição, você está saindo do caminho da salvação. Paulo, ele está condensando seus ensinos sobre a lei e a vontade e a direção de Deus, quando ele usa a expressão segundo a vontade de Deus. O que nós precisamos entender é que nós temos que andar segundo a vontade de Deus. Ele está dizendo que a tristeza pelo pecado, ela precisa ser vista num contexto
do nosso Deus. Ele está nos dizendo que nós precisamos olhar para Deus e não olhar para nós mesmos. Então essa tristeza que tem que ser produzida, ela tem que ser produzida de acordo com a vontade de Deus. E nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está em seus mandamentos, nas Escrituras. Pois a vontade de Deus é quem guia o seu povo à obediência. Conhecer a palavra de Deus é quem vai guiar a obediência. A tristeza que Paulo menciona é a tristeza por um pecado que foi cometido. Essa tristeza, ela pode fazer com que o pecador, ele arrependa-se e ele derrame lágrimas de amargura. Nós podemos exemplificar isso com o caso, por exemplo, de Pedro. Pedro, ele negou a Cristo. Pedro, ele não só negou a Cristo, como ele disse, jurando que não conhecia Cristo Jesus. E Pedro fez isso por 3 vezes. Mas quando Pedro ouviu o cantar do galo, Pedro então se lembrou das palavras de Cristo Jesus na sua vida. E então Pedro se retirou, e Pedro chorou amargamente, arrependido porque ele tinha feito. Ele chorou amargamente, ele se arrependeu verdadeiramente. Por meio do arrependimento, o indivíduo, ele foge da morte e ele vai para Deus. Mas pelo meio do remorso, a pessoa, ela foge de Deus e ela então vai de encontro à morte. Essa é a grande diferença que nós temos entre arrependimento e remorso. O arrependimento, ele conduz o homem ao céu, mas o remorso conduz o homem ao inferno. É isso que a palavra está nos dizendo. Nós sabemos que você não é capaz de adorar a 2 senhores, ou agradará a um e desagradará ao outro. Então, se você não vai de encontro a Deus, você vai de encontro a Satanás. Não existe um meio termo neste caminho. Só existe 2 formas: ou você procura a Deus e louva a Deus, ou você procura Satanás e louva Satanás. E o remorso, ele conduz ao inferno. Não houve diferença entre o pecado que Pedro cometeu e que Judas cometeu. Pedro, ele negou a Jesus, e Judas traiu a Jesus. Mas qual é a diferença que existe entre eles? Nenhuma. Não existe nada. Os 2 transgrediram contra a vontade de Deus. Mas houve uma diferença muito grande ao lidar com o pecado. A diferença que você percebe é que Pedro, ele de fato se arrependeu, mas Judas, ele não se arrepende do seu pecado. Judas, ele apenas se enche de remorso por aquilo que tinha acontecido. Essa é a grande diferença, porque Pedro, ele literalmente joga para fora o veneno que ele engoliu, mas Judas, ele põe o veneno na sua boca, e ele então o engole, ele o absorve. O veneno que foi colocado na boca de Judas, permaneceu nele. Pedro, ele foi perdoado e salvo, mas Judas, ele perece eternamente. Essa é a grande diferença que nós temos entre o remorso e o arrependimento. O arrependimento, ele leva à salvação, e o remorso leva à condenação. O verdadeiro arrependimento é aquele arrependimento que produz na vida do homem mudanças. Aquele arrependimento que muda e que afeta o homem como um todo, afeta o homem em todas as áreas de sua vida. O verdadeiro arrependimento é aquele arrependimento que muda o seu pensar, muda o seu agir, muda o seu falar, ele muda todos os momentos de ti. Isso é que o arrependimento produz. O remorso, ele não produz isso, pelo contrário. Então, com este tema, o que a salvação produz no homem, nós queremos tentar compreender quais são esses processos que existem na vida do homem, o que de fato a salvação produz na vida do homem. E a salvação, ela produz na vida do homem uma mudança de mente.
Convido os irmãos a fazer uma leitura comigo lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tem uma outra versão que traz assim: o tempo chegou e o reino de Deus está perto. Abandonem seus pecados e voltem-se para Deus e creiam nas boas novas. Olha que fantástico que esse versículo traz para nós. Creiam nas boas novas. O mesmo versículo que nós lemos anteriormente, em 2 Coríntios, também tem uma versão que traz: suportar a dor, do jeito que agrada a Deus, produz abandono do pecado. O que nós estamos vendo é que uma mudança de mente significa mudar por completo. O que nós estamos vendo é que a mudança de mente significa que, se você estava indo para a direita, a partir desse momento que não agrada a Deus, você vai passar a ir para a esquerda. E o arrependimento é, em primeiro lugar, uma mudança intelectual. Ele muda o conceito de vida em que você tem. Ele muda tudo aquilo que há dentro de você. Você não passa mais a se agradar com as teorias que são colocadas no mundo, mas você busca se agradar com aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Nós temos que entender que o arrependimento, ele compreende que o remorso é uma farsa totalmente voltada para pegar o cristão, para que ele não compreenda o quanto arrepender-se é mudar de vida. E muitos dentro da igreja não têm compreendido o verdadeiro arrependimento e têm tido remorso. Não têm vivido longe do pecado, mas têm vivido junto com o pecado. Por detrás dessa sedutora isca que existe, você observa que tem um anzol que é um anzol da morte. Um anzol que leva você para longe de Deus. O pecado, ele é magníssimo. O pecado, ele te tira longe do Senhor. O pecado, ele é pior que a solidão. O pecado é pior que a doença. O pecado, ele é pior do que a própria morte. Porque o pecado, ele afasta você de Deus e não leva você mais próximo de Deus. O pecado, ele deixa você longe cada vez mais do Senhor. O pecado, ao afastar você de Deus, deixa você perecendo eternamente. Porque quando você não está com Deus, você está adorando a outros deuses. E nós só temos um Deus a ser adorado, e nós não podemos permanecer no pecado. Há muitas pessoas que têm medo da consequência do pecado, mas não é isso o principal. Porque quando a pessoa ela tem medo da consequência do pecado, elas continuam vivendo no pecado. O nosso principal medo não é da consequência do pecado, mas nosso medo tem que ser do pecado, porque é ele que nos afasta de Deus. Eu vou tentar exemplificar para você de uma forma assim: um ladrão, quando ele é pego cometendo um delito, ele fica perplexo, não pelo delito que ele está cometendo, mas porque ele foi pego, mas porque ele foi visto. Essa é a grande diferença. Quando nós compreendemos que o arrependimento, ele nos dá um claro entendimento de que o pecado é a pior consequência que existe. Ou podemos dizer que o pecado é pior que as consequências que ele nos traz. É importante nós entendermos que o pecado nos afasta de Deus. A nossa geração, ela tem tido medo da consequência do pecado, mas tem promovido o pecado, porque elas não têm olhado, porque estão sendo afastados de Deus. Nós temos muitas campanhas institucionais que estão sendo jogadas, e muitos cristãos, eles têm adotado essas campanhas.
Campanhas essas que muitas vezes nós percebemos nas nossas emissoras, percebemos na nossa TV, percebemos na revista que estamos lendo. Hoje é muito comum você perceber campanhas, por exemplo, que falam sobre preservativos. Campanhas essas que demonstram a importância de usar o preservativo para combater a transmissão da doença. E aí eles começam a estimular uma prática sexual antes e fora do casamento. E muitos jovens têm absorvido isso. E muitos adultos também. Você vê muitas campanhas falando sobre o aborto. E o cristão não tem se posicionado verdadeiramente, biblicamente sobre isso. Muitos cristãos têm sido adeptos dessas coisas. Nós temos visto uma relativização da moral, da verdade e da ética cristã. As pessoas não têm observado que quando você comete um aborto, o que você está fazendo é ceifando uma vida. O único que pode dar e o único que pode tirar a vida é Deus. Muitos cristãos não têm se posicionado. Muitos cristãos não têm mudado a sua mente. E isso é muito perigoso, meus irmãos, porque a salvação, ela produz uma mudança de mente. E ela produz essa mudança num todo. Então eu preciso ser firme na doutrina do Senhor e preciso manter-me firme na graça de Deus. A família, ela tem sido cruelmente atacada. E nós vemos esses ataques que acontecem desde os escritos de Karl Marx, que criticou e critica até hoje nos seus escritos, que são reproduzidos sobre o modelo da família judaico-cristã. E muitos estão absorvendo, e muitos estão olhando para isso, estão flertando com isso. E não está havendo uma mudança de mente. A mudança de mente é de fato nós abandonar os pecados. A mudança de mente é de fato nós nos voltarmos para Deus e crer nas boas novas. Quando eu digo que as escrituras sagradas é minha regra de fé e prática, eu estou dizendo que aquilo que está escrito é aquilo que eu creio, é aquilo que eu coloco na minha vida, é aquilo que eu emprego na minha vida, é aquilo que eu prego diante das outras pessoas, independente daquilo que elas acreditam. Porque a palavra de Deus é a verdade. Nós temos muitos defensores do relativismo ético. O pecado para essas pessoas é um pecado inofensivo. Desde que eles consigam evitar as consequências, não há problema nisso. Então nós precisamos observar que muitas das vezes o cristão ele não está olhando para Deus, mas ele está flertando com o pecado. E eu gostaria de trazer aqui e dizer para os irmãos, que todos já sabem disso, o salário do pecado é a morte. E muitas das vezes, irmãos, nós não temos tido uma mudança de mente. Nós estamos utilizando daquilo que é empregado no mundo, estamos vivendo com aquilo que é empregado no mundo, e não estamos colocando as escrituras sagradas em nossas vidas. Então a salvação, ela tem que produzir uma mudança na mente do cristão. A salvação, ela tem que produzir algo diferente no cristão. E o cristão, ele tem que ser mais fiel à palavra de Deus. O cristão que verdadeiramente se arrepende, ele tem uma mudança de mente. Os seus pensamentos, eles estão voltados para Deus e para a glória de Deus. Essa é a grande diferença. É fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Muitas das vezes nós estamos orando pedindo assim: Senhor, que se faça a minha vontade aqui na terra. E nós estamos esquecendo de dizer: Senhor, que a sua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita nos céus. A mudança de mente é fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. A mudança de mente é abandonar totalmente o pecado e voltar-se para Deus. Paulo, ele foi um dos maiores opositores de Deus. Paulo, ele perseguia os cristãos. Paulo, ele matava os cristãos. Mas quando Deus, ele busca Paulo, quando Deus ele fala com Paulo, Paulo ele abandona tudo aquilo que desagradava o coração de Deus e volta-se para ele. Porque o que Paulo mais queria fazer era agradar o coração de Deus.
O que todo cristão deve fazer na sua mudança de mente é agradar ao coração de Deus, é viver para Deus. A salvação, ela produz no homem essa mudança de mente, ela proporciona uma repulsa ao pecado. Só que nessa mesma proporção que nós temos essa mudança, ela também nos ajuda a compreender que nós temos que glorificar a Deus, porque quando há uma mudança na mente, também é uma mudança no emocional. Quando nós temos uma mudança de mente, nós também mudamos, porque a salvação, quando ela produz essa mudança de mente, é porque nós confiamos em Deus, nós nos voltamos para Deus, e então a salvação, ela produz uma mudança de emoção. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, traz para nós o texto da seguinte forma: pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz morte. Mais uma vez encontramos aqui que a tristeza do mundo traz a morte. O arrependimento, ele produz uma insatisfação no coração do indivíduo que peca de tal forma que a pessoa rompe com o pecado. E ao romper-se com o pecado, ela corre para os braços de Cristo Jesus. Ao romper-se com o pecado não agrada mais ao seu coração. Ao romper-se com o pecado, ele busca tudo aquilo que agrada ao coração de Deus. Sem arrependimento, a tristeza do pecado cada vez mais afunda, cada vez mais te traz, cada vez mais te leva para o fundo, para que você não saia dele. Porque o pecado, ele dá a escravidão, ele te prende com correntes e com cordas cada vez mais grossas, até o momento em que você percebe que você está arruinado e perdido. E o fim dessa linha, meus amados, é a morte, é a própria perdição eterna. É isso que o pecado produz. E a mudança é nós olharmos para Deus e nos arrependermos verdadeiramente. Quando a pessoa se arrepende, ela passa a fugir não apenas da consequência do pecado, mas ela foge do próprio pecado. A mudança, ela não te faz se arrepender do pecado somente, mas ela te faz fugir do próprio pecado. Você passa a ver esse glamour que é pregado no mundo como um lixo. Olha lá o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Não apenas isso, considero todas as coisas inferiores em comparação com o valor supremo de conhecer Cristo como meu Senhor e Salvador. O que te importa é Cristo Jesus. Então aquilo que o mundo prega como algo maravilhoso e bom, você percebe que não é nada, que é um lixo. E quando o verdadeiro cristão, ele entende isso, ele se deleita nos manjares de Cristo Jesus, aquilo que Ele nos dá, nos proporciona, e não mais procura aquilo que o mundo proporciona como alegria, aquilo que o mundo traz como alegria, pois ele sabe que a aparência do mundo, ela vai passar, pois ele sabe que a aparência do mundo é a única forma de pegar o cristão e desviar do caminho do Senhor. Mas ele sabe que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre em Cristo Jesus. Permanece para sempre louvando ao Senhor. Nós precisamos entender que essa busca, ela tem que ser em Cristo, todos os dias. Nós precisamos entender que o pecado não pode ser mais flertado. Porque toda vez que você olha para um abismo, e você começa a flertar com o abismo, aquele abismo vai começar a puxar a você. Não flerte com o pecado, busque somente a Deus. A confissão de fé, como eu já disse no domingo passado, para mim é uma das mais concisas confissões que nós temos. Quando você observa lá no capítulo 20, ele fala sobre a liberdade do cristão, e fala da liberdade da consciência. Ele deixa bem claro que essa liberdade que Cristo nos deu,
essa liberdade que Cristo granjeou para os crentes, ela consiste em uma liberdade de culpa do pecado. Ela consiste em uma liberdade que não te leva mais a fazer o pecado, não te leva mais a ter prazer no pecado. Essa liberdade que Cristo produz em nossas vidas. A salvação, meus irmãos, ela traz para nós uma mudança de emoção, porque Ele sabe que o pecado ele é condenatório, Ele sabe que o pecado ele te leva para a perdição eterna. E quando você busca Cristo, você sabe que você está livre de Satanás e do domínio desse pecado. E essa mudança de mente é de fato nós nos libertarmos da vontade de fazer o pecado, de produzir o pecado em sua vida. Mas o que é isso? Fazer e produzir o pecado? Você só está falando sobre pecado, mas e como é que eu entendo sobre isso? É uma questão muito simples. Nós lemos agora há pouco que quando você agrada o coração de Deus, você não quer mais produzir aquilo que desagrada a Deus. Então uma palavra torpe não pode estar mais em sua língua. E quantos cristãos têm vivido com palavras torpes em seu dicionário? O jovem tem se utilizado disso, o adulto, o idoso tem desagradado a Deus, porque não tem olhado verdadeiramente para a sua palavra, e não tem tido repulsa por isso, porque a sua mente ainda está voltada, as suas emoções ainda estão centradas daquilo que não agrada ao coração de Deus. A vida do cristão ela tem que mudar verdadeiramente, ela tem que se voltar para o Senhor. Nós cantamos também aqui um hino que foi maravilhoso, e eu ouço domingo após domingo, semana após semana, as pessoas dizendo assim: olha, precisa haver um avivamento. Mas o hino que nós cantamos agora há pouco, esse hino foi o hino de número 67, ele diz que o avivamento tem que começar em mim. O avivamento começa dentro de mim. É eu que tenho que mudar, é eu que tenho que buscar. Eu não tenho que esperar que o próximo mude, eu não tenho que esperar que o próximo faça algo, eu tenho que fazer. A mudança, meu irmão, é nós compreendermos que o pecado ele produz um arrependimento verdadeiro, e quando ele produz um arrependimento verdadeiro, eu busco a Deus todos os dias da minha vida. Essa liberdade cristã, da qual nós falamos aqui da confissão, ela é uma condição espiritual e interior da alma, que uma pessoa tem em pleno poder, através da graça que o Senhor nos deu. Essa liberdade é desejar e querer segundo a vontade de Deus. Então eu vou agir conforme as leis de Deus, conforme a vontade de Deus, e não vou agir conforme a minha vontade. É isso que causa na vida de um cristão, é isso que muda na vida de um cristão, é isso que deveria acontecer. E se isso não está acontecendo, aqui uma forma de empregarmos em nossa vida é que algo está errado com cada um de nós. Se eu não tenho moldado a minha vida segundo a vontade de Deus, algo está errado na minha vida. Quer dizer que talvez eu ainda não conheci a Deus verdadeiramente, porque isso tem que produzir mudança, e tem que produzir mudanças que agradem ao coração de Deus. Por meio das revelações que nós encontramos na palavra de Deus, uma pessoa, ela se vê livre desses constrangedores motivos de medo que conduz ao cristão a glorificar a Deus. Às vezes o cristão tem medo de ser cristão, porque acha que as pessoas que estão à sua volta, elas vão dizer: é louco, só você é assim. Só que nós precisamos olhar para Deus e entender que somente Ele vai nos dar o impulso para o amor e a esperança. Somente Ele vai nos levar a glorificá-lo verdadeiramente. E eu mudo a minha vida.
e você vai mudar a sua vida para a glória de Deus. Essa liberdade, ela tem que envolver transformações na natureza humana, no seu todo. Essa liberdade, ela tem que mostrar que nós somos regenerados em Cristo Jesus. E quando nós somos regenerados em Cristo, nós somos aperfeiçoados na santificação e na mudança. E essa mudança é uma mudança de relação que ela está envolvida na justificação. Então é importante que eu mude verdadeiramente. Nesta mesma sessão que acabamos de ler, da confissão de fé, ainda encontramos algo que é fantástico. Ele diz que Deus, ele é o único Senhor da consciência humana. E a única forma de Deus ser responsável diante de cada um de nós é quando nós nos submetemos à autoridade de Deus. É quando nós mudamos verdadeiramente. O homem, ele recebe Deus em meio à santificação. Então ele passa a repulsar o pecado. Ele passa a não conviver mais com o pecado. Ele passa a ter medo de não agradar a Deus. Não, ele faz para agradar a Deus por amor e glorificação ao nome de Deus. Eu já disse uma vez aqui, se você acredita que Cristo Jesus morreu por você, você está errado. Porque Cristo Jesus morreu para glorificar ao nome de Deus. A morte por nós é só uma consequência disso. Porque nós fomos criados para adorar e glorificar a Deus hoje por toda a eternidade. E Cristo Jesus nos ensina isso, que nós devemos retirar das nossas vidas tudo aquilo que não agrada ao coração dele. Porque o nosso objetivo maior é agradar ao coração de Deus. O nosso objetivo maior é louvar e engrandecer a Deus. E o homem, ele recebe a graça de Deus, ele tem a salvação. Essa salvação, ela produz o desejo do homem orar, ela produz o desejo do homem buscar mais, ela produz o desejo do homem guardar as Escrituras em seu coração. É impossível um homem que lê a Bíblia e não ora. É impossível um homem que ora e não lê a Bíblia. As duas coisas estão interligadas. E a partir do momento que eu entendo isso, eu começo a viver para a glória de Deus. Eu começo a mudar o meu coração, eu começo a moldar os meus caminhos, eu começo a voltar os meus caminhos somente para o Senhor, eu começo a compreender que eu sou fraco sem a presença de Deus, então eu preciso de Deus para que Ele me faça forte, e consiga então me libertar destes pecados, dessas coisas que não agradam ao seu coração. A dependência de Deus, ela é um sinal de que nós estamos passando por esse processo de santificação. A dependência de Deus, ela é um sinal de que nós compreendemos que nós somos fracos e necessitamos do amor de Deus para que Ele nos conduza para a glória dEle. Por isso que Paulo diz que ele suportou todas as coisas, porque ele sabia que se Deus não estivesse em sua vida, ele não teria conseguido suportar nada daquilo que ele suportou. E eu preciso viver dessa dependência de Deus. A salvação, ela tem que produzir no homem uma mudança que afeta a sua mente, uma mudança que afeta as suas emoções, uma mudança que afeta as suas vontades. A vontade também, ela tem que ser afetada. E é isso que produz. A salvação, ela produz uma mudança em nós. Mudança essa que produz na nossa vontade. Provérbios capítulo 28, versículo 13, também diz algo fantástico para a nossa vida. Olha o que está escrito lá em Provérbios 28, 13. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Meus irmãos, essa mudança de vontade é algo que tem que produzir em cada um de nós uma mudança verdadeira, uma vida cristã. O arrependimento, ele não é apenas um assentimento intelectual, ele também
não é um sentimento intelectual e um sentimento emocional apenas. O verdadeiro arrependimento, ela atinge a vontade. O verdadeiro arrependimento, ela nos ensina a dar a meia volta e voltar-se para Deus. Quero mais uma vez citar aqui Judas. Judas deu os 2 primeiros passos do arrependimento. Sabe por que Judas deu os 2 primeiros passos do arrependimento? Porque o que Judas fez foi confessar o seu pecado. Ele confessou. Ele entendeu que ele estava errado. O problema é que o que Judas estava sentindo não era um arrependimento verdadeiro, mas era um remorso. Você sabe por que Judas estava sentindo um remorso? Porque ele olhou para aquele dinheiro e ele foi lá e devolveu aquelas moedas. Então ele estava sentindo um remorso pelo que ele tinha feito. Só que Judas, ele não deu um último passo, e esse passo é importante. Passo esse que nós todos devemos dar. Judas, o erro dele é que ele não voltou-se para Jesus Cristo. Judas, ele não se voltou para Cristo Jesus, porque Judas, ele não pediu perdão ao Senhor pelos seus erros. Judas, ele não mudou a sua conduta. Judas, ele não mudou a sua consciência. Judas, ele continuou com a mesma conduta de vida anteriormente que ele tinha. E você apenas ter uma consciência do erro, você apenas olhar e ter uma tristeza que você errou, isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Isso não é arrependimento. Porque Judas, ele teve remorso, mas ele não mudou. Ele continuou tendo a mesma vida. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que arrepender-se é tomar uma decisão. É tomar uma decisão sábia. E nós precisamos aprender a exercitar a vontade de Deus e a correr para os braços do Pai. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele pediu o que era seu de direito. E então o filho pródigo, ao pegar o que era seu de direito, ele foi para o mundo. E ele entrou nos laços do mundo. Ele gastou tudo aquilo que ele ganhou. O grande erro que o filho pródigo teve foi achar que o mundo era melhor do que os caminhos de Deus. Mas o que me chama muita atenção no filho pródigo é que quando ele tomou a decisão de voltar para o pai, ele pediu perdão para o pai, ele reconheceu os seus erros, ele se arrependeu, ele pediu para que o pai tivesse misericórdia de sua vida. O filho pródigo pediu para o pai: me perdoe, porque eu errei. Se ele tivesse lamentado a condição da qual ele se encontrava e permanecido naquela depravação dos seus desejos, ele teria perecido, ele continuaria condenado. Mas ele voltou-se para o pai. Então, quando ele voltou-se para o pai, ele encontrou um abraço da reconciliação, ele encontrou um beijo do perdão, ele encontrou a festa da salvação. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente de nossos pecados, nós nos voltamos para Deus. Então nós temos o abraço da reconciliação. É isso que produz em nós a vontade de agradar a Deus sobre todas as coisas. A vontade de viver para Deus, a vontade de glorificar a Deus, a vontade de louvar a Deus, a vontade de você fazer somente o que agrada ao coração de Deus e não o que agrada ao coração do homem. É voltar-se verdadeiramente para o Senhor.
Nós temos exemplos maravilhosos na Bíblia que nos ensinam como que de fato existe o arrependimento. Existem pessoas dentro da igreja que continuam tendo as mesmas vidas lá fora, antes de conhecer a Deus, porque ele não se arrependeu verdadeiramente, ele apenas teve um remorso. Esse é o grande problema em que nós estamos vivendo. E a mudança de vontade é essa mudança de olhar para Deus e somente para Ele. E eu gostaria de chamar os irmãos para fazer uma reflexão. Eu gostaria que você olhasse para dentro de si, porque só você conhece a você mesmo. Eu gostaria que você se perguntasse se você já se arrependeu verdadeiramente do que você é. Eu gostaria que você se perguntasse se você já se arrependeu do que você tem feito verdadeiramente contra Deus. Meus irmãos, Cristo Jesus tem chamado cada um de nós. Cristo Jesus tem olhado para você e para mim e tem dito: precisamos que você olhe para si e faça uma avaliação de quem você tem sido. Se você tem agradado ao coração de Deus, ou você tem agradado ao seu próprio coração. Se você tem feito a vontade de Deus, ou se você tem feito a sua própria vontade. E quando você reflete sobre isso, faça uma outra pergunta para você. Você tem produzido frutos dignos do arrependimento? Ou você ainda tem se deleitado naquilo que Deus abomina? Como é que tem sido a sua vida, meu irmão? E eu pergunto para mim, como é que tem sido a minha vida? Será que eu tenho agradado a Deus? Eu tenho mudado verdadeiramente? Ou eu tenho vivido ainda naquilo que abomina a vontade de Deus? E eu gostaria de encerrar pedindo que os irmãos façam essa reflexão. Meus irmãos, ninguém pode crer em Cristo Jesus sem se antes arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Uma das coisas que eu creio muito é que eu não preciso somente crer em Cristo, porque Tiago, ele diz que os demônios creem que Deus existe, mas eu tenho que confiar em Cristo Jesus verdadeiramente todos os dias. Eu não sei como tem sido a sua vida. Eu sei que não há uma fé salvadora sem arrependimento do pecado. Eu não sei como é que você tem se portado, mas eu sei de uma coisa, que a porta dos céus jamais se abrirá para aqueles que não entram pela porta do arrependimento, para aqueles que não buscam Cristo Jesus, para aqueles que não vivem para Cristo Jesus, para aqueles que não louvam ao Senhor. Cristo morreu numa cruz, levou sobre si todos os nossos pecados. Cristo tem dia após dia chamado a sua atenção, dizendo assim: hoje ainda é tempo de se arrepender. Hoje ainda é tempo, porque hoje ainda existe a graça do Senhor sobre a tua vida. E ele ainda está dizendo assim: hoje ainda é um dia de graça. Então, meu irmão, o que você tem esperado? O arrependimento te leva para a salvação eterna, te leva para Deus. E o remorso te leva para a condenação, te leva para longe de Deus. Vamos orar mais uma vez?